Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast aqui que conta a história que quer para você, não interessa se é baseado em fatos ou não. A gente fala aqui o que quer, a nossa verdade, independente do que aconteceu ou não. Dessa forma lhes digo, a Terra é plana, os dinossauros estiveram na Arca de Noé e o homem jamais pisou na Lua, né não, Murilão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Esse podcast que tem cada vez mais conquistado todos os cantos do mundo e tem lutado incansavelmente para furar a bolha do preconceito, a bolha da discórdia e principalmente fazer com que a gente possa juntos construir uma verdade que abarque todos. Não vai falar de guerra hoje, não? Não, eu estou agora mudando de tema. Ah, entendi. E aí, sujeito, malcriado? Fala, rapaziada. Mais uma semana aí. Espero que todos estejam bem aí. Vamos hoje falar aí da história aí, mas não é história de pescador, não. Ou é? Quem sabe? Nunca saberemos. Aí? Vamos falar aí? Vamos falar é isso aí. Vamos falar aí, isso aí. É isso que é aí. Tipo por aí. Por aí. É. Mas aonde vai aí? Mas vai lá? Então. Aqui, ali. Vai aí? Vai aí? Moleque bobo, caralho. Aí. Tu tem o quê? 12 anos? Ficar falando aí toda hora aí. Acho que é das crianças agora. Isso é timidez aí, tá meio tímido ainda. Aí fica com esses aí. Ai. E que porra é essa, velho? Você falou que tava sozinho aí? Cuidado, Henrique. Quem que tá ouvindo a gravação? É o Luan. E aí, Luan, beleza, irmão? Melhorou o nariz aí que você quebrou a semana? Tá de boa? É isso aí. Eu vou boquetada lá, mano, lavou o ringue de sangue, filha da puta. Ele tava me contando, mas ele falou que não quebrou não, ficou torto. Ah, mano, pra sangrar daquele jeito, compadre. Mas o Igor quebrou o nariz dele, é foda, velho. Ô, louco. Eu acho que o nariz dele é meio frágil, né? Vai saber o que ele anda fazendo com o nariz dele, né? Essa experiência com o nariz frágil eu tenho também. E olha lá, ó. Cheirador de Mas, mano, foi no final. Cara, sempre essas merdas acontecem no final, né, cara? Nunca acontece no início. O outro lá, esse dia desmaiou lá, foi internado, tava no final.
O outro quebrou o nariz, tava no final. Porra, os caras têm que ficar atentos até o fim, porra. Vai cansando. E o pior, acho que o pior de tudo, cara, não é ele ter quebrado o nariz e tal, é usar a toalha da nojeira. Porque tem a toalha lá, todo mundo que sangra, eu uso aquela merda. Eu nunca lavei aquela porra. Então tem sangue lá, velho, de sei lá de quem, tá ligado? Tem mais sangue ali que lençol de motel. Você arrisca passar hepatite pros outros. Ah, não, porra. Mano, o negócio fica pendurado lá, tudo que tiver lá morre, né, irmão? Porra. Tu acha que o negócio fica vivo lá, o vírus, alguma coisa, fica vivo, aquela porra? Morre, né, porra? E eu não passo ao mesmo tempo do sangue. O sangue tá seco lá, Gi. É que a toalha fica toda colada do sangue dos outros lá. Vou lavar aquela porra, vou lavar a toalha da nojeira. Foi a toalha que você limpa o pitoco. Ele falou assim, a toalha que ele passa no pitoco, ele deu pra limpar o sangue. Uma vez eu falei que eu tinha emprestado aquela toalha lá pro mendigo se secar depois do banho. Pior que os caras devem acreditar, né? Tô passando isso na minha cara, filha da puta. Vai se foda. Não, mas teve uma vez eu zoei o Feinho mesmo. O Feinho largou a toalha dele lá e o Feinho secava o rosto. Nossa. Aí ele tava assim, já depois da meia hora treinando, secando o rosto. Caralho, Feinho, esqueci de te falar, o maluco pediu pra tomar banho aí, não tinha toalha, eu prestei a sair. Ele quase vomitou, mano. O Feinho é o cara que foi pra Portugal? É que, porra, lá em cima na academia, no banheiro lá de cima, tem um chuveiro, né? Tem. Então, pô, volta e meia, algum morador de rua pede, pô, não posso tomar um banho? Fala, sobe lá e toma um banho lá, cara. Tá ligado? Eu já falo, ó, não tem água fria e não tem porra nenhuma, né? Aí os caras vão lá e tomam uma chuveirada lá. Tento fazer minha parte de bom cidadão. Só tento. Só tento. Aí todo o resto que eu deveria fazer certo eu faço errado. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre revisionismo histórico. Esse é um assunto que pode parecer de início não, nada fora do normal, porque, obviamente, com base em descobertas novas, algumas interpretações de algo que aconteceu há muitos anos, eles mudam. Por exemplo, temos o James Webb aí, que a gente tinha certeza que era 13,8 bilhões de anos que o universo existia. E o James Webb já veio, com as fotos que ele tirou, os cientistas já estão, acho que já existe há mais tempo. Não esse tempo. Isso aí é baseado em alguma coisa que vão estudar para saber se realmente isso aconteceu, entendeu? Se é isso mesmo, né? Então, esse revisionismo histórico é um revisionismo até, digamos, científico, porque ele tem método, ele tem uma finalidade, né? Não que a outra forma não tenha, né? Por exemplo, descobertas parece que descobriram um novo tipo de ancestral nosso, vamos colocar dessa forma, né? Tudo isso acontece, é natural, entendeu? As pessoas vão estudando e vão descobrindo outras coisas e vão tentando não adaptar aquela interpretação daquele fato, alguma coisa, vão estudando e falam, isso aqui muda, pode acontecer de mudar algo que a gente pensava sobre isso, né? Mas sempre com base em fatos, com métodos científicos, que isso que é importante, por isso que eu enfatizei, falei desse jeito esquisito, soletrando, porque para enfatizar mesmo, porque são com base em métodos científicos e depois de muita análise, muito estudo, se chega a falar assim, isso aqui não aconteceu dessa forma, aconteceu desta forma, né? Só que de um tempo para cá, eu não vou falar que é recente, porque isso é antigo, só que de um tempo para cá isso começou a ganhar mais força,
né, que é um revisionismo histórico para atender uma narrativa, às vezes, política mesmo, entendeu? Talvez o que a gente tenha de mais famoso é a questão do nazismo ser de esquerda, porque isso atende uma narrativa política da pessoa tirar da direita o Hitler e passar para a esquerda, tá vendo? Falar, eles são todos ruins. E qualquer leitura básica, você vê que o nazismo nasceu em contraponto ao comunismo, né? Em decorrência do fim da Primeira Guerra, e da ascensão da Revolução Russa e do expansionismo que a Revolução Russa estava querendo imprimir ao restante da Europa e tudo mais. Então, esse nacionalismo que vem daí, que vem o nazismo, né? E também tem essa discussão da palavra socialismo, a gente vai se aprofundar um pouco mais disso à frente, mas a questão do socialismo, que é onde eles se pegam, olha lá, eles falam em socialismo, olha o despertador tocando, eles falam em socialismo e outra coisa, mas isso foi uma apropriação para chamar os trabalhadores para a causa deles, para a causa nazista, né? Então foi uma apropriação do termo que foi feita, né? Tanto é que os primeiros... que alguém caiu ou tossiu aí, sei lá, ou está tendo algum infarto, alguma coisa aí. Os nazistas se apropriaram desse termo para poder chamar os trabalhadores para a causa deles, né? Mas isso hoje é usado para atender uma narrativa, para atender, entendeu? Porque a direita sempre, obviamente que nem eu não vou ser imbecil aqui, de generalizar e falar que todo cara de direita é nazista. Lógico que não. Obviamente que não. Entendeu? Tem um cara que é de direita que, por incrível que pareça, é um cara centrado, é um cara que tem as ideias dele claras, ele coloca as ideias dele, o porquê que ele é de direita, por que ele pode ser conservador, por que ele acha que o mercado tem que ser livre, essas coisas. Pô, ótimo, beleza. Agora tem os idiotas que não, que acha que ser de direita é só ser contra a esquerda e tudo que esquerda é ruim, cacete, e até é engraçado, né? Tem um conhecido nosso que é de direita, tal, e os cacete é 4, e ele ontem foi no churrasco do primeiro, ontem não, na quinta-feira, dia 1º, foi no churrasco do sindicato. Entendeu? Eu falei, mas como assim se for no churrasco do sindicato? Você é contra a esquerda e foi no churrasco do sindicato? Ah, eles me cobram lá, não sei quanto lá no ano, eu fui. Eu falei, não, mas você tem que brigar para não te cobrar mais. Se você é um cara de direita, é isso que você faria. Você não ia lá usufruir do churrasco tão pouco da data, né? Tão pouco da data. Que isso é outra coisa também, né? As pessoas não entendem que, por exemplo, os direitos trabalhistas, eles não vieram de uma decisão do Mussolini com a carta de laboro lá, ou do Getúlio Vargas aqui, que um dia acordaram e falou assim, vamos ir contra nossos apoiadores aqui, empresários, e vamos criar direitos trabalhistas. Não, eles fizeram isso para eles não perderem o controle do comando deles sobre o país, porque havia muitas greves e tudo mais, e eles foram forçados a criar direitos trabalhistas, a atender a demanda dos trabalhadores, porque senão eles iam perder o controle sobre o país, né? Mas é mais fácil para a pessoa que quer fazer um revisionismo histórico para atender a narrativa falar que não tem nada a ver com a esquerda, foi o Getúlio que deu os direitos para o brasileiro, entendeu? Então, cara, sem me estender tanto, mas acho que eu marquei o meu ponto e o ponto que vai ser desse podcast aqui hoje, do tema, que a gente fala do revisionismo histórico. Estou vendo que alguém mandou mensagem no chat aqui, eu vou olhar, se eu cair. Você continue, Murilão, que eu estou voltando. O Brunão, ele colocou uns pontos muito importantes e vale ressaltar que o revisionismo histórico, ele tem a sua importância, porque novos documentos, formas diferentes de você rever e estudar determinados fenômenos que aconteceram. A própria historiografia, ela passa constantemente por revisões, porque à medida que a ciência ela avança, ela possibilita que
determinadas fenômenos e determinados fatos históricos, elas possam ser vistas novamente como sob novos olhares, desde que esses novos olhares eles estejam embasados em documentos, estejam embasados numa metodologia. Então, essa metodologia, ela possibilita que determinados fatos, determinados fenômenos, eles possam ser novamente discutidos. E por si só, isso não é um problema. Pelo contrário, isso é muito bom, né? Porque o avanço da compreensão da humanidade, da compreensão da natureza, da compreensão da relação do ser humano para com ele mesmo, da compreensão da sociedade, ela precisa ser constantemente revista à luz da ciência e de uma metodologia que seja uma metodologia aceita por aqueles que, de fato, são especialistas na área. Então, você tem, por exemplo, um avanço nas ciências biológicas, que elas, por exemplo, ajudam a compreensão de determinados artefatos ou de determinadas provas arqueológicas e façam com que aquilo possa ser revisto, reinterpretado. Isso é absolutamente comum e aceitável, e é bom que assim seja. Então, por exemplo, eu sou de uma época que se acreditava que os europeus, os portugueses mais especificamente, tinham chegado no Brasil porque eles saíram do curso deles em função de um vento, e chegaram por aqui, chegaram numa terra, eles não sabiam o que era, começaram a andar, acharam que era uma ilha, e depois chegaram à conclusão que não era uma ilha, né? Então você tem hoje dados que mostram que não, que eles vieram para cá, os europeus chegaram na Europa já tendo uma ideia muito clara de que havia terra aqui, que inclusive existia seres humanos aqui, né? Então eles não foram pegos de surpresa, né? Eles já tinham uma noção muito clara do que havia da existência desse continente americano. Inclusive tinha um professor que ele tirava até sarro, né? Ele falava dos grandes navegadores, né? Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, e assim por diante. Ele ria, falou, você imagina que esses caras, um vento ia desviar eles da rota e eles ficar perdidos no meio do oceano? Muito pelo contrário, falou, eles sabiam, né? Pela direção dos ventos, eles tinham uma ciência já muito boa da questão astronômica, o voo dos pássaros, eles sabiam quando os pássaros estavam voando, esses pássaros estavam chegando próximo da Terra. Então, assim, havia uma série de conhecimentos que esses navegadores tinham, que conseguia fazer com que eles soubessem quando eles estavam chegando ou se afastando da Terra, de um continente, enfim. O grande problema talvez não seja o revisionismo histórico, né? Como o Brunão falou anteriormente, o problema é quando você faz um revisionismo histórico para atender uma demanda ideológica. Isso é um problema, né? Então eu vou buscar fazer com que reinterpretar aquilo que eu tenho, na tentativa de fazer com que um conhecimento ou uma demanda ideológica minha seja atendida. Aquela história de você dizer, por exemplo, que os escravizados chegaram aqui por livre e espontânea vontade, né? Quer dizer, que os europeus nem entraram na África, né? Os escravizados vinham para dentro dos navios negreiros, né? E de lá eles eram embarcados para as Américas, né? Isso aí é uma tentativa de você fazer com que determinada demanda ideológica ela seja atendida. E é um problema quando a gente diz, além dessa questão, quando você tem um negacionismo, que talvez
eu não sei o que é pior aí, mas o negacionismo, ele é o quê? É você negar as evidências, né, históricas, as evidências documentais, as evidências científicas que determinados acontecimentos eles ocorreram em função de uma demanda ideológica ou às vezes de uma ignorância que, como a ignorância ela se propaga por inércia, ela às vezes não tem nem assim uma explicação da sua origem. Então, uma delas que se fala muito é a questão do homem e a lua. Você imagina, você tem em plena Guerra Fria, você tem o que eles davam o nome de corrida espacial entre a União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética saiu à frente, né, em muitos aspectos na corrida espacial. Os Estados Unidos se sentiu ameaçado e começaram a correr, começaram a injetar um monte de dinheiro na tentativa de ultrapassar os soviéticos, e ficou uma luta, uma briga, uma guerra, quem ia chegar primeiro na Lua. Então, a União Soviética lançou vários satélites na Lua, enfim. Você imagina os Estados Unidos enganando as pessoas e os soviéticos sabendo que os Estados Unidos estavam enganando todo mundo e ficando quieto, sendo que poderia desmoralizar eles, esperando todo mundo, mostrando aqui, falou aqui, ó, o que os Estados Unidos estão fazendo com vocês? Estão enganando vocês. Pisando na Lua porcaria nenhuma, isso aqui é tudo falso. Né? É claro que quando eles enviaram as suas espaçonaves para a Lua, os soviéticos estavam monitorando-os. Sabia as naves que saíam, sabia quando essas naves saíam, sabia a distância que essas naves estavam, porque a gente não pode esquecer que os soviéticos também tinham seus satélites, também tinha sua forma de rastrear aquilo que era mandado para o espaço, né? Mas há um grupo aí que insiste em dizer que não, né? Isso aí é tudo mentira, que eles criaram um grande, eles tinham um local onde eles mandaram de fato o foguete, mas depois começaram a filmar uma estrutura aí fingindo que era a Lua e tal, né? Usando efeitos especiais, né? Você imagina. Murilão, só uma coisa, eu queria te cortar, mas não se aprofunda muito não, que isso vai ser de tema, né? Tem um tema nosso que a gente fala sobre a corrida espacial e o homem na Lua. Então, se aprofunda hoje não, hein? Não, pode ficar tranquilo, até porque eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que a corrida espacial, especificamente a ida do homem à Lua, vocês estão falando com um especialista, estudou por anos esse assunto, tá? Então, teremos tema para pelo menos uns 5 episódios. Não, vai ser um só de 1 hora. Tá, já cortou. Voltemos. Um só de 1 hora, pode parar de tagarelice. Tá bom. Saia do mundo da Lua e volte para a Terra. Isso, voltemos para a Terra. Então, talvez a grande questão a ser discutida, além desse revisionismo histórico, na tentativa de cumprir uma demanda ideológica, é o negacionismo, né? Aquilo que é sabido que ocorreu de determinada forma, mas o negacionismo ele vem no sentido de tentar reescrever, né? Eu dei o exemplo aí do homem à Lua, né? Mas a gente poderia utilizar outros, como por exemplo a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Existe um negacionismo hoje corrente aí falando que não morreu 6 milhões de judeus, morreu muito menos, que não chegou nem a 1 milhão de judeus, né? O que já seria uma coisa terrível, né? Mesmo números muito menores ainda seria uma tragédia. Na tentativa de mostrar que os judeus, na verdade, usam isso aí como uma propaganda, para que as pessoas elas tenham pena do que ocorreu com os judeus, enfim, né? Utilizar isso de forma a também fazer com que uma demanda ideológica aconteça, né? Você tem aí uma série de outros, né? Negacionismo, né? A Terra ser plana, por exemplo, a gente poderia colocar nisso também, né? Com todas as evidências, com
tanto que esse planeta já foi fotografado, né? Existe ainda uma corrente muito forte que está justamente ligado, inclusive, com a questão bíblica. Então você tem determinados negacionismos que eles estão muito ligados com a questão bíblica. Então você precisa fazer com que determinado assunto ele seja revisto para que aquilo ali se encaixe dentro das escrituras do Velho e do Novo Testamento, né? Então você tem aí um negacionismo dentro da biologia, por causa da questão da Arca de Noé. Você tem um negacionismo em relação à estrutura da Terra, em função das questões religiosas, né? Você tem um negacionismo em relação à teoria da evolução, por causa da questão religiosa, né? Então, esse negacionismo, além da questão ideológica, ela também tem um pé muito forte nas questões religiosas. Então, é necessário que determinadas verdades científicas, determinadas teorias científicas, elas sejam desmontadas para que se consiga dizer que não, que a verdade está aqui dentro desse livro sagrado, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ou dentro mesmo, que a gente, como tem uma população islâmica muito pequena, né, mas dentro do Alcorão, né, você tem, por exemplo, locais como no Oriente Médio, em que você encontra muitos fósseis, mas você tem uma dificuldade, você até pode desenterrar o fóssil, mas você não consegue fazer uma educação, por exemplo, ligado à questão da evolução nesses países islâmicos, em função das questões religiosas, né? Então você falar sobre a questão da evolução, falar sobre a questão das mutações que ocorrem com seres vivos, isso é muito complicado por causa das questões religiosas, e em países onde você consegue assim extrair uma quantidade muito relevante, muito significativa, muito importante de fósseis. Podemos ver que a religião contribui para a burrice mundial. Tenho dito. Você tocou num ponto que eu acho interessante, Murilo, que eu acho que é até consequência do revisionismo histórico, né? Que é o fato do negacionismo, né? Como, por exemplo, as pessoas ignoram a história do planeta e de todas as mudanças climáticas e o efeito que a ação do homem está fazendo, né? Obviamente, não é só a ação do homem que está fazendo o clima mudar, mas a ação do homem está antecipando várias etapas, que já teve da Terra ficar muito quente, depois ela esfriar demais, tanto é que a gente teve várias eras glaciais. Isso aí ocorre com o planeta, até porque a distância vai ficando, tem momentos que ela fica mais perto do Sol, tem momentos que ela fica mais fica mais longe do Sol, e lembrando que é o seguinte, são distâncias assim, quase inimagináveis, a gente não consegue imaginar, a gente pensa numa distância grande, daqui no Amapá, isso não é nada, né? Isso aí tu não sai tu não chega no espaço ainda. Então, são consequências das pessoas acharem que não, isso é bobagem. Negócio de mudança climática é coisa do globalismo, né? Que quando você ouvir uma pessoa falando globalismo, saiba, essa pessoa é um imbecil. Porque o certo é globalização. Globalismo é uma coisa que esses radicais de direita é um termo que eles usam, né? Então, quando você ouvir alguém falar globalismo, tu já sabe o potencial da pessoa que tu está lidando ali. Sabe que pode ser um completo idiota. Torça para que essa pessoa baixe as calças antes de sentar para cagar, que muitos não fazem, sentam no vaso para cagar de calça. E aí o negócio sobe, fica preso, aí sai pela boca. Mas não vou falar daquele idiota hoje. O Henrique então, o cérebro que não tem, né? Falando em cérebro que não tem, Henrique, seguinte, eu acho que você é muito novo aqui. Talvez você já se depare, obviamente você teve aula de história na escola e tudo mais, mas talvez você já se depare com uma realidade
de uma narrativa de alguém que já contou uma coisa diferente, né? Não que você, por exemplo, eu e Murilo, coisas que a gente aprendeu há 30, 40 anos atrás, né? E a gente tem até hoje, obviamente, de manter, de coisas básicas, por exemplo, estou falando por exemplo, de história, geografia, essas coisas, são coisas que você vai se atualizando pela leitura, e não só de livros de história, leitura de coisas corriqueiras, né? De notícias e tudo mais, né? Mas talvez você já seja fruto muito ali, somente acho que na fase ali, quando você estava na faculdade, que você estava mais forte, de muita coisa, de presenciar muito coisas, essas, vamos botar dessa forma, entre aspas, dúbias, né, sobre versões diferentes sobre algum fato. Isso aconteceu ou eu estou falando merda aqui para te apresentar mesmo? Cara, eu acho que aconteceu, porque eu já ouvi muitas vezes histórias com versões diferentes, com visões diferentes, talvez visões diferentes, ou só mentiras mesmo. Mas é bem isso que você falou, muda muito. A perspectiva dos fatos, ou a omissão dos fatos, ou a inversão dos fatos, muda muito. Mas aí acho que não só isso, mas vai muito da interpretação também, de como você interpreta os fatos, né? Eu acho que não é só, tem um fato e ponto, acabou. Tem coisas que são mais interpretativas, né? Do que aconteceu. Mais do porquê, né? O motivo do que aconteceu, esse tipo de coisa. O fato é um fato, mas aí existem as coisas por trás, né? Existem os porquês. Os porquês, os motivos. Então é muita coisa assim também. Eu queria citar muito a questão do que a gente está passando, e eu acho que não, é complicado, né? Eu acho que é muito diferente já o que eu vi do que vocês viram. Já foi muito diferente na escola, e eu acho que citar um exemplo muito da geografia, que o pessoal fala muito assim, de que é ensinado nos Estados Unidos. Eu acho que até um pouco da história. Tudo bem você ensinar muito sobre o seu país, sobre a história do seu país, tudo, mas você chegar a um ponto de praticamente ignorar o que aconteceu no resto do mundo, eu acho muito complicado. Então, eu sei que o Brasil talvez faça até um pouco o contrário disso. Então, tem muita coisa da história brasileira que eu não tenho a menor ideia, ou que eu vi muito pouco, só passei batido, e às vezes vi mais coisa de outros países, né? Então, eu queria citar esse balanço das coisas. Se fosse fazer um revisionismo do que a gente vê nas escolas, seria mais um balanço desse tipo de coisa. Só que eu não sei também a viabilidade disso em questão de tempo, porque é muita coisa para a gente ver. Muitos fatos históricos para a gente ver. E como vocês tinham falado da igreja, que a igreja contribui para a burrice da humanidade, muitos anos atrás a igreja contribuiu para a perda de fatos históricos, para a perda da história, né? Queimando coisas que são teoricamente pagãs, né? Então essa questão da igreja, essa briga histórica da igreja com a história, trocadilho, né? Vem de muitos anos, não é de agora. Eu falo com o microfone fechado, aí que beleza. Que beleza. A própria Bíblia passa por isso, né? Que a Bíblia foi, salvo engano, a primeira versão da Bíblia foi em aramaico. O Murilo, que viveu essa época, ele vai poder me corrigir. E aí ela já teve alterações quando passou para o grego, entendeu? E depois para o latim. E aí, cara, vai se escrevendo coisas ali que elas vão atendendo determinadas demandas, vai se fazendo um revisionismo. Eu acho que aí, até daí que veio a santificação de Jesus, dessas coisas, da existência. É que Deus é mencionado desde antigamente, né? Desde antes de Jesus. Mas é isso mesmo, né, Murilo? Eu não estou falando bosta, né? Você que estava lá quando a galera estava escrevendo as coisas. Pois é. Né? Fluente aramaico só. Inclusive, eu vi lá e eu vi sua mãe quando ela estava grávida de você, inclusive. Seu pai estava ali do lado de José, assim, tal. Eu vi sua mãe com aquela túnica, né, gravidinha de você, falar,
Vai vir um pimpolhinho aí, né? A bota que dá tempo. A bota que dá tempo. A bota que dá Dona tempo. Duvalli, vai vir um pipolinho aí, né? Ela respondeu para mim em aramaico e tal. Foi muito, muito emocionante essa época. Muito emocionante, incrível. Vou botar no ar os porcos que tu levou ao vivo, seu viado. Olha isso. Deixa quieto isso aí, deixa quieto. Quer zoar quem tem o poder da caneta? Então, mas então, essa questão que envolve a religião, mais especificamente os textos sagrados, né, do cristianismo, judaico-cristão, vamos dizer assim. É claro que esses textos eles passaram por traduções. As traduções, elas são contestadas, porque as traduções, ela também é uma ciência. Você tem uma ciência ligada às traduções. Então, originalmente você tem aí a Bíblia escrita em aramaico, hebraico e grego, e depois essa Bíblia sendo reescrita em outras línguas. Então, existem, por exemplo, palavras que elas têm 7 traduções diferentes. Então, cabe a quem vai traduzir tentar entender o que o escritor quis dizer para que ela, então, monte um texto. Então, você, inclusive, tem aí reuniões, você tem congressos dos tradutores da Bíblia. Isso existe. Então, a própria tradução da Bíblia ela não é uma coisa fechada, né? Está traduzido, está aqui, fim de papo. Né? Inclusive, no caso do português, se não me falha a memória, há mais de 50 traduções diferentes. Então, não existe uma Bíblia escrita em português para todos. Não, existem 50 traduções diferentes. A própria Bíblia católica ela tem diferenças muito significativas com as Bíblias, né, porque não é uma, as Bíblias evangélicas, ou as Bíblias protestantes. Porque a Bíblia católica, entre outras coisas, você tem livros que são colocados na Bíblia católica que não são colocados nas Bíblias evangélicas. Né? Por exemplo, livro da sabedoria, por exemplo, você não vai encontrar nas Bíblias protestantes. Então, essas traduções, obviamente, elas sofrem influências, porque a língua ela é uma coisa viva. Veja, se você pegar um texto do português arcaico e você ler, você vai perceber um monte de diferença, inclusive dificuldades de compreensão que nós, que somos lusófilos, a gente fala o português, a gente vai ter dificuldades, né? Porque há justamente essa evolução em relação à língua, em relação à escrita e assim por diante. Então, é claro que dentro do contexto bíblico, quando a gente fala em traduções, você vai ter, inevitavelmente, contextos e contradições. Por isso que você tem traduções diferentes. Os especialistas dizem o seguinte, para quem tem fé, pouco importa a tradução como ela está sendo feita. Né? Porque no horizonte da fé, as coisas elas são possíveis do jeito que elas são. Né? Agora, quando você fala em história, em historiografia, quando você fala em ciência, aí muda, né? Porque você busca entender a raiz dos acontecimentos. Você tenta fazer com que o acontecimento ele seja visto por vários ângulos. E você busca sempre o quê? Você busca sempre anteceder tudo o máximo possível de como algum fenômeno chegou para a gente. De novo com o microfone fechado. Qual que é para vocês, assim, de que vocês tenham conhecimento, assim, o revisionismo mais estúpido, vamos colocar assim, a coisa mais estúpida
Vocês falam assim, mano, tem que ser muito imbecil para defender isso e falar essa merda. Qual que vocês acham que é o pior de todos? Começa comigo ou com o Henrique? Tanto faz. Faz, bom, qualquer uma das madames. Para mim, especificamente, a Terra plana, eu acho que é a mais idiota e mais absurda de todas. É porque, assim, a Terra, ela ser esférica, é um conhecimento já muito antigo, né, que data aí antes de Cristo. Então, já sabia-se que a Terra ela não era plana. Né. Então, assim, eu vejo como esse negacionismo como mais absurdo, mais idiota de todos. Apesar de eu entender o porquê que se fala isso, né? Porque isso aí tem um viés religioso, porque os judeus, antes de ocorrer a diáspora, eles tinham uma ideia de um mundo plano. Inclusive, o mundo, chamado mundo dos mortos, era um mundo plano. Onde você tem uma espécie de uma abóboda, você tinha uma divisão dos mares, e você tinha uma terra plana. Né? Inclusive, isso, algumas pinceladas disso você, inclusive, encontra no Velho Testamento. Né? Então, há essa questão bíblica por trás desse negacionismo da Terra plana. O problema é o seguinte, é que saber que a Terra não é plana é uma coisa tão antiga, e já foi tão explorado isso, e hoje você tem toda uma tecnologia, a gente vive em função do fato da Terra não ser plana, né? Então, os aviões, os fuso horário, as estações do ano, as horas do dia e assim por diante, tudo isso em virtude do fato de que a Terra não é plana. Né? Então, as pessoas, elas ainda insistirem nisso, além de ser um absurdo completo, no meu modo de ver, e no modo de todo mundo que tem algum bom senso ver, é uma perda de energia muito grande, que a pessoa poderia estar utilizando essa energia para negar outras coisas, não menos óbvias. Não, e sabe o que eu acho engraçado? É que o que você mencionou aí, a base é a Bíblia. Que o cara, teve um cara conhecido nosso aqui, que eu não vou falar mais o nome dele, que ele defende a Terra plana, e ele fala um dia, ele soltou isso. Não, mas na Bíblia, a própria Bíblia fala disso. Eu falei, cara, a Bíblia, nego não conhecia porra nenhuma do mundo, conhecia aquilo ali, aquele deserto ali, cara. O mundo pros caras era aquele deserto ali, mano. Entendeu? O mundo era só aquilo. Os caras não conheciam, não tinham noção de que existiam outros continentes, não tinham noção do Ártico, da Antártica, não tinham noção de nada disso, cara. Entendeu? Eles achavam que o mundo era só aquilo ali, né? E, obviamente, você está numa grande planície ali, que tu vai para um lado e para o outro, tu acha que o mundo é reto, entendeu? Mas ali é a ignorância nesse ponto da Bíblia, porque eu acho que a Bíblia, para mim, é que eu falei, fazendo as devidas ressalvas que se tem que fazer, a Bíblia, para mim, ela só serve como um documento que retrata como eram as coisas naquela época. Tipo, como eram as habitações, as vestimentas, a forma que se alimentava, os utensílios que se usavam, para isso. Toda essa história mágica de que de um ser mágico, essas coisas, para mim, isso tudo é balela, tá? Isso é tudo besteira. Tá? Com todo respeito a quem acredita nessa merda. Brincadeira. Então, cara, eu sempre tratei dessa forma, assim, né? Vale para isso, porque ele retrata um momento da história da humanidade. Fala assim, usava roupa tal, vivia assim, existia tal lugar. Agora, você querer usar a Bíblia como base de documento, assim, científico para comprovar essas coisas, pô, salvo engano, foi nessa época mesmo, acho que era do Egito, que teve um cara que ele já comprovou que a Terra tinha uma curvatura, pô. Uma vez, ó, pra tu ver, eu vi um vídeo do Carl Sagan,
demonstrando que Carl Sagan já morreu há 800 milhões de anos. Um vídeo que o Carl Sagan refazendo o experimento que o cara fez, né? Para ele no mesmo horário, como as sombras das duas coisas estavam diferentes, entendeu? Ângulos diferentes. Ele falou, tá vendo? Tem uma curvatura. Não, o cara, isso lá atrás, esqueci o nome do maluco lá, devia ter aqueles nomes doidos lá de grego lá. Então, cara, para mim isso é muito doido quando se usa a Bíblia como documento científico, cara. Para mim é só um documento que retrata, e é aquilo, fazendo as ressalvas das inúmeras, quase incontáveis traduções que ela teve, de línguas diferentes, com radicais diferentes, né? E em tempos diferentes, né? Que você tem tradução da Bíblia até em época de, por exemplo, desde do Egito Antigo até passando pela alvorada da Grécia, de Roma e a Idade Média. Então, cada um aí estava atendendo uma demanda na hora de traduzir, né? Não só pelo fato do tradutor, mas de quem coordenava o tradutor, né? Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Falando da Bíblia, o revisionismo também, né? A história da Arca de Noé é um negócio que me pega muito, cara. Não só essa questão dos caras acreditar que tinha dinossauro na Arca de Noé e do ser humano ser contemporâneo aos dinossauros, mas recentemente eu vi uns caras falando que a Terra tem 6.000 anos de idade. Tem a galera que defende isso aí. Quem defende isso aí são os criacionistas. Os caras que acham que, no estalar de dedo se criou tudo. Em 6.000 anos a Terra se formou do jeito que é. Sei lá, cara, é muito difícil discutir com um cara desse, que é o mesmo cara que acha que a religião dele é a certa. Mas aí foi. Então, eu acho que para mim aí é quando acaba a discussão. Quando o cara usa a religião para basear essas coisas, falar, irmão, sinto muito, mas não vou falar com você não, que você é burro. Com aquele meme lá do Caetano Veloso, você é burro, cara. Você é burro, cara. É engraçado que esse negócio da Arca de Noé também, que eu acho que teve recentemente aí, estão falando aí, tem uma discussão que os caras querem criar uma réplica, alguma coisa assim da Arca de Noé em São Paulo, alguma coisa assim. Não, tem uma nos Estados Unidos, que até o Sérgio Sacani foi lá visitar, uma réplica atendendo todas as medidas, tá? De acordo com a Bíblia, né? Do tamanho dela, tal. Então atende ao tamanho real, entre aspas, assim. E aí tem lá o lance dos animais, e tem uma parte lá que tem 2 dinossauros. Nossa senhora! Não, o engraçado é que eu gosto das piadas que os caras fazem também, né? Filha da puta, esse Noé que botou os mosquitos dentro da arca pra vir junto, né? Botou os mosquitos, essas coisas mais chatas, assim, os insetos mais chatos. Mas isso é foda, e também o pessoal coloca também muito como uma história para criança, né? Passa muito como filme infantil, essas coisas. Mas se você analisar bem, se você for interpretar de verdade, o dilúvio nada mais é do que a ira de Deus tentando acabar com a humanidade, né? Vou matar tudo. Biblicamente foi isso, né? Foi isso, né? Vou matar tudo e todos, por quê? Porque eu posso. São muito maldosos. Isso nessa época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os humanos são muito bonzinhos. A gente não precisa exterminar a humanidade, hein? Lógico, né? Pessoas aprenderam a ganhar dinheiro em cima das coisas, vai querer acabar com tudo por quê? Ganhar dinheiro em cima de criança também, né? Recentemente aí, que explodiu os pastor mirim também, né? Puta baboseira do caralho. O moleque que fala as línguas dos anjos. Mas é mole, né? Eu já vi um monte de bêbado falar língua de anjo. Então, eu ia falar isso, o Careca falava toda semana. Todo dia o Careca tava falando. Caralho, os anjos. Ele chegava. Os anjos. Vai tomar no cu, de porra, não tu falou, filho da puta.
Cara, mano, acho que é o Bezerra da Silva que criou essa máxima, não sei, mas todo dia de manhã sai um otário e um esperto de casa, né? Então, cara, então não tem jeito, não tem jeito, não Vai tem jeito. acabar o mundo e vai ter o cara que acredita nesse tipo de coisa. Quer dizer, acreditar não é nenhum problema, mas você se deixar ser enganado e dar o seu dinheiro para isso, financiar esse tipo de coisa. E pra mim, Cara, a gente já gravou um episódio sobre isso. É mais fácil acreditar na mentira, né, mano? isso é verdade. É confortante você acreditar na porra dessa e viver com isso aí e ficar de boa. Entendeu? É normal, é mais tranquilo para ela do que buscar conhecimento, como diria nosso amigo ET Bilu, né? Que as pessoas têm que buscar conhecimento. Só que é mais fácil você se manter na escuridão, entendeu? Não procurar a luz do conhecimento das coisas. Olha o Bruno, Idade Média. Filósofo. Se ainda os caras pagassem imposto, se os caras fossem uma instituição, uma empresa normal, beleza, mas os caras tratados de forma diferente, cara. Isso aí me dá uma pegada muito forte também. Porque a gente entrar nesse tema assim, mas, por exemplo, até esse lance desse pastor Mirim que você falou, mano, por mais que seja armado alguma coisa, aquilo lá, o cara pegou o exame médico da mulher e falou, não, eu vou rasgar isso aqui, você tá curada. Por mais que ali seja uma mutreta, inclusive tem um filme muito bom dos anos 80 com Steve Martin, que chama Fé Demais, quando a fé é demais, um negócio assim, fé é demais, não sei o que lá. Que o cara é desse pastor picareta. Só que ele começa a ficar com a consciência pesada das coisas que ele faz. Entendeu? Ele começa a ficar boladão. Porque é daquelas igrejas de tenda, que tem muitos Estados Unidos, que vai fazendo aquelas itinerantes, né? Vai passando pelo interior, aquelas cidadezinhas, e eles faziam essas mutretas, né? E ele era o pastor, tal, e ele começa a ficar com a consciência pesada, mano. É bem maneiro isso. Acho que é Fé Demais. Deixa eu ver aqui qual que é o filme. Mas ele é muito legal. Bem aquelas comédias dos anos 80, assim, mas tem típica comédia dos anos 80 que tinha. Não era só comédia pela comédia, né? Tinha um fundo de alguma coisa ali, né? E eu vou procurar aqui. E tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Bom, você está falando de fé demais, eu vou contar uma história, aí você coloca aí na carochinha. Então manda ver, vai ficar com carochinha já, vai. Tem um amigo que ele viveu muitos anos nos Estados Unidos. E ele sempre gostou do Abirita, sabe? Mas sempre bebeu bem. Ele trabalhava no hotel e ele falou que ele gostava muito de trabalhar assim, como na parte de limpeza, porque ele falou assim, eu entrava nos quartos, falou, então sobrava muita bebida, cerveja, uísque, e eu bebia mesmo, sabe? Não tinha conversa. Aí um amigo dele entrou para uma religião lá nos Estados Unidos e começou a pegar no pé dele, não, vamos lá para uma igreja, vamos lá para você conhecer, vamos. Ele falou, ele ficou acho que um mês no meu pé pegando, falou, beleza, ele falou, não tem preconceito contra nada, falou, vamos lá, né? Só que ele falou o seguinte, só que eu vou trabalhar até tal hora, vou tomar um banho, depois eu vou para lá. Falou, tá bom. Aí foi que ele chegou, fez o serviço dele no hotel e tal, foi que ele entrou num quarto lá que tava assim, que tava derramando de tanta bebida que sobrou. Falou, eu desvaziei a geladeirinha, o frigobar, foi tudo, rapaz. Cerveja, vodka, uísque, mandei tudo pra dentro. Aí ele falou pra tentar disfarçar, ele falou que ele comeu uma cebola pra ver se disfarçava o cheiro, né? Mas ele chegou depois lá na igreja e falou, Murilo, mas tinha tanta gente lá na frente, tinha umas 3 filas assim e tal, né? Aí meu amigo me veio assim, me viu, ficou todo feliz na hora que viu, né? E veio, me abraçou e tal, olhou pra mim e falou assim, Estoco, que era o apelido dele, você bebeu, cara? Eu falei, eu bebi, cara, mas antes de vir na igreja, eu não sabia que a igreja de vocês fazia teste de bafômetro antes de entrar. Nota 5.2. Ele já se preparou para entrar, ele já se preparou para ficar lá.
Ouvir Exatamente, você, né? vai ser engraçado, né? Vai ser né? engraçado. Só bebendo, porque sem beber o nego não suporta. Não, cara, é bem isso mesmo. É muita asneira que você ouve, é muita coisa que você tem que ouvir e ficar quieto ali, porque senão você tá desrespeitando, né? Ó, o filme que eu falei é Fé Demais Não Cheira Bem. Fere mais cheira bem. Eu acho que assisti esse filme aí. Não é estranho, não. É bem maneiro. Tem uma galera maneira, tá? Steve Martin, Liam Neeson. Tem uma galera maneira ali. Tem aquele cantor lá, Meat Loaf. Eu acho que assim, recomendo. faz muito tempo. Ah, não, é de 92 o filme. Eu falei anos 80, mas 92 ainda tinha pegado anos 80 nos filmes. Aí. Pois é, tinha. E eu acho que assisti esse filme há uns 30 anos atrás, se não mais. No cinema ainda, igual você viu, Exterminador do Futuro 1. Deve ter no cinema. Vambora, rapaziada. Vamos lá, bom sábado para todos, até semana que vem. Até semana que Valeu, gente, até semana que vem. Filhos do Cabaré.